tudo bem? Hoje mais uma virada. E hoje nós estamos com cenário novo, gente. Tá fofíssimo. Olha, nossos produtos também da Oliver estão aqui, que é o nosso patrocinador. Tá? E estamos aqui hoje com a convidada maravilhosa, linda, vai contar a história dela e nós vamos nos divertir bastante nesse papo gostoso com a Thaís. Thaís, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, para expor a minha história, para ver que todo mundo consegue. Eu não sei se você sabe, eu já fui obesa e eu acho que eu trago essa história porque a minha profissão me fez, assim, a minha obesidade me fez ter a profissão que eu tenho hoje, né? Quem é você? Que eu sou nutricionista. Eu estudo, a minha área de maior atuação é mestrado na gerontologia. Então, eu estudo envelhecimento ósseo e muscular. Que chique. E hoje em dia, microbiota, que é intestino, que o intestino hoje ajuda muito a emagrecer. Ajuda a estressar, ajuda a desestressar. Então, ele é importantíssimo. Que linda. Mas vamos começar assim, que tal você contar? Como que foi a sua infância, de onde você é? Se você já nasceu nutricionista ou não, né? Se você já trabalhou em alguma outra coisa. Vamos contar a Thaís pequenininha, onde ela nasceu, de onde ela é. Thaís é de Brasília, sempre daqui. Nunca mudei só na época de faculdade, que eu comecei a fazer em Ribeirão Preto, mas retornei. Mas eu sempre gostei de alimentação correta. Lá na minha família temos muito caso de obesidade. Então eu sempre cuidei da alimentação. A minha infância eu sempre fui magra, minha adolescência eu comecei a engordar. E eu falava que eu iria descobrir uma fórmula mágica para emagrecer e emagrecer minha irmã, que também era obesa. Então, eu sempre tive essa paixão pelo alimento, eu sempre metia na comida dos outros, sempre dava pitaco, aquela criança chata que falava, você tá comendo errado, né? Então, isso eu sempre gostei. Eu nunca pensei em outra profissão. Alguma coisa da área da saúde, ou era nutrição ou era medicina. Então, eu sempre fiquei nessa dualidade. Mas, no final, eu me decidi pela nutrição. Que legal. Então, eu já fui obesa, né? Então, eu emagreci 50 quilos fazendo esse processo de reeducação alimentar, porque as pessoas, elas acham que não é difícil, mas também não é fácil. Sim. E a obesidade, ela veio após a gestação. E eu vejo muito isso com as pacientes, com as pessoas. Elas sempre relatam um ponto, assim, marcante. Depois que eu engravido, ou depois que eu entrei na menopausa. Então, esse amor que eu tenho para nutrição também foi o meu algoz. Bacana, né? Bacana. E como que você, de repente, falou assim, nossa, você já era nutricionista quando você se disse, você era obesa? Sim, eu pesava 115 quilos. Hoje eu peso 70. Gente! Né? Então, era mesmo, e sempre grandona. Mas eu nunca tive essa... A minha obesidade sempre era grandona. 70, 80... E aí, foi quando eu não me reconheci numa foto. Então, esse foi o choque. Foi o choque que eu tive, igual você fala, foi a minha virada. Eu passando as fotos, e alguém pegando minha filha, que eu sou ciumenta com a minha filha até hoje. E aí, quem é essa gorda aqui? Pegando minha filha? Gente. Aí, quando eu vi, essa gorda era eu. Então, eu tinha uma distorção de imagem também contrária. Sim. Eu não me enxergava gorda, porque eu nunca fui gorda. Mas sempre grandona, sempre malhei, mas aí a gestação, ela me trouxe esses quilos a mais, e foi quando eu tive essa virada, foi quando eu enxerguei como eu estava. Como você se sentiu nesse momento, que você olhou e falou, epa, essa não sou eu? E eu não me reconheci, então o fato de você não se reconhecer te faz sair da zona de conforto, ficou muito desconfortante, ninguém fala pra você, nem amigos, nem inimigos, ninguém fala, pô, não é isso, porque isso é um assunto que eu acho que falou pra mulher, inimizade, né? Sim. Então ninguém comentava, eu falei, mãe, eu tô assim mesmo. Ela, minha filha, o negócio é esse mesmo. Então, foi a minha virada, tanto que é um marco principal. Minha filha hoje tem 10, quando ela teve 4, foi quando realmente eu consegui emagrecer. Então, no processo de clínica, eu sempre fui grande, mas eu ficava naquele vai e vem. Era emagrece 10, engorda 20. Era um estica e puxa a vida inteira. Sim. Então, já tem vários anos que eu estou nessa estabilidade. Então, eu falo que a minha profissão, ela é meu algoz. Sim, né? Sim. E você consegue ajudar pessoas porque você sabe da dificuldade. Exatamente. Porque quando você não passa também, não é que isso não vai influenciar, que você não vai ser um bom profissional, mas você sabe a dor, né? Isso. Quando você experiencia, eu acho que você entende a dor do próximo. Você tem uma empatia diferente de quem não experiencia. Não é também diminuindo quem não experiencia, mas é diferente. Sim. Quando o paciente
paciente ou o cliente fala, Thaís, eu não consigo. Aí eu falo assim, eu te entendo, mas vai passar. Vamos lá, eu te entendo, mas vai passar. Porque é uma experiência dolorosa, né? A sociedade, a gente tem determinados rótulos. Então, você cria... No Brasil, você tem que ser bela, jovem, magra. Então, você começa a criar estereótipos que, às vezes, não é seu, né? Não é seu. Então, experienciar esse processo foi dolorido, mas para mim foi muito importante para eu entender o próximo. Que quando eu atendia uma grávida que falava, não consigo parar de comer, eu falava assim, como que você não consegue? É fácil, resolve, para de comer. E quando eu engravidei e eu tive essa comilança, porque emocional, né, ou hormonal, tudo junto, eu já me coloco hoje no lugar do outro. Quando uma gestante fala, Thaís, eu tô incontrolável. Eu falei assim, eu te entendo. Vamos tentar amenizar, vamos usar uma fibra assim, uma cápsula natural, olhinhos essenciais, que funcionam demais com gestante. Então, a partir do momento que eu experienciei, eu me coloquei na posição do outro. E aí... Tanto que no consultório a gente tem um processo ali de empatia muito legal, sabe? Que bacana. É o que eu falo. E hoje, como você falou, eu acho que está tendo um retrocesso. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Que a gente está pensando sobre o mais natural possível. Exatamente. Você vê quantas receitas da vovó, né? Estão voltando. Estão voltando tudo. Chás, né? Sopinhas. Sopas, aquelas coisas gostosas que a gente tinha na infância, que a gente passou a não ter. E aí entrou com essa comida rápida do dia a dia e tal. Fast food, tudo. Essa modernidade é muito legal, mas ela trouxe pra gente... Trouxe doenças. Doenças, Trouxe exatamente. E agora com a pandemia deve ter... Piorou. Teve uma outra pessoa que ressignificou esse processo da pandemia. Ao invés de pirar, resolveu se cuidar, resolveu fazer mais exercício. Então, teve alguns casos de pacientes que emagreceram bastante. 15 quilos, 20 quilos, mas foi muita exceção. A maioria não foi assim. E a pandemia veio para dar uma estragada, veio para tirar... Eu falo assim, para dar como é que eu falo assim? Ele corta? Não, pode ser. É normal. Foi como se fosse assim, para dar gatilho das compulsões. Ela serviu muito para gatilho de compulsões, ou compulsão emocional, porque as pessoas comem sentimento, né? Sim. Elas comem sentimento, elas comem sem fome, elas comem por medo. A dor, né? Que você fala assim, a dor de quê? O Johnson fala muito isso, né? Você tá com fome de quê? Isso. Eu falo muito isso para paciente. Qual é a sua fome? Isso. Aí a paciente ficou olhando assim, mas como assim? Eu falei, qual é a sua fome? Sim. Você tem fome de quê? De um amor? Isso. Tem fome de quê? De viagens? Porque você come isso. Às vezes você come sem fome, você come sentimento, você come emoção. Então eu gosto muito de trabalhar essa questão. Tanto que minha consulta demora, é um bate-papo, porque a nutrição ela é só a pontinha do iceberg. Agora, o que está por trás disso? O que está fazendo a pessoa ter aquele comportamento, aquele reflexo? É marido? É um filho? Ou enfim, mil coisas, né? É o que eu falo, é uma série de variáveis que estão ali, né, interferindo, que eu falo. Dentro de consultório, eu observo muito isso. Que a pessoa chega, né, como psicóloga, a pessoa está ali, chega muitas vezes indicado por nutricionistas, né, que chegam pra gente e falam assim, olha, precisa de um apoio psicológico junto. Por quê? Porque a pessoa não está dando conta, né, de trabalhar essas questões, às vezes, né, psicológicas. Às vezes, aquela dor que a pessoa, uma perda. Exatamente. Tivemos muitas perdas agora, nesse período, né, tudo, a vida. Nossa vida, a gente tem muitas viradas. Eu falo, assim, tem determinados clientes que eu só atendo se tiver acompanhamento psicológico. Porque eu sei que eu sozinha não dou conta. Então, eu falo, olha, eu sozinha não dou conta. Isso. Eu preciso que você vá para um psicólogo, que você faça alguma outra terapia complementar, um reiki, que eu acho muito interessante, essas terapias complementares, com o uso desses óleos, que eu acho. Então, sempre eu falo, olha, você não, só minha dieta não resolveu. Eu te dar um papel e você não vai fazer nada com ele. Porque se a dor, o que tiver lá no fundo, não for tratada, a pessoa vai voltar, vai falar assim, não funcionou. Isso. Ou falar, a dieta nutricionista não funciona. Ou ela vai começando a criar, sabotando, ela sabota, as pessoas se sabotam. Quantas vezes eu me sabotei? Eu não vou pra academia porque tá chovendo. Não vou pra academia porque eu tô gorda. Eu não ia pra academia, Thaís, eu não gostava de ir pra uma academia, que eu moro no Lago Sul, então lá tem umas academias que o povo vai todo chique-chique, todo maquiadinho, e eu falava assim, eu não vou porque eu tô gorda, eu tenho que emagrecer pra malhar, porque lá só tem gente bonita, então eu não vou. E eu não gostava, me sentia envergonhada. Então eu primeiro emagreci um pouco, sem exercício,
que isso não é certo, mas isso foi o meu pensamento na época para poder entrar na academia, porque na academia só tem gente bonita. Então, isso tá mudando, eu tô achando interessante, que as pessoas, elas estão sendo o que ela desde o cabelo que a gente estava comentando, eu tô deixando meu cabelo cachear. E eu tô aqui né? nesse processo. A gente está nesse processo de verdade. Hoje a verdade tem que prevalecer. Então, se você tá com sobrepeso, vá para academia. A academia foi feita para isso. Entendeu? Se você tá com algum problema emocional, vai para psicólogo. O psicólogo é para isso, não é porque você é desequilibrada, que teve durante muito tempo rótulos sobre isso. Então, se você vai para psicólogo é porque você tem, sei lá, você é meio desequilibrado. Todos precisam. A pena que nem todos possam fazer. Minha filha, desde 4 anos, eu levo. Gente, todo mundo dá uma limpadinha, arruma as gavetas, arruma a bagunça. Pronto, arrumou. Porque nós não temos capacidade, eu como nutricionista, de entender o que você como psicóloga sabe. Mas eu como sabe. psicóloga, eu tenho a minha própria psicóloga. Pois é. Eu vou resolver as minhas questões, até porque quando a gente trabalha com pessoas, se a gente não tiver uma pessoa junto com a gente em determinados momentos, alguns gatilhos e as nossas próprias dores, né? Isso a gente tem que quebrar também, esses preconceitos. Você enxerga no outro você. Isso! Quando eu vejo uma pessoa falando a minha fala antiga, eu me vejo nela. Então, se eu não trabalhar isso também com psicólogo, eu me afundo nela. Exatamente. Né? Em todas essas questões, eu falo. Como é importante, por isso que eu falo, é uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Eu falo. E eu gosto muito de falar que nós temos que trabalhar sempre essa tríade, né? Corpo, a mente e o espiritual. Exatamente. Né? A gente vai falar depois um pouco de corpo, que não é a nossa área, mas a gente está aí um pouco, né? Tá atrelado, né? Tá atrelado. A mente, que é a gente cuidar não só do que a gente está aprendendo aí em termos acadêmicos, mas o que eu estou escutando, né? O que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou... O tempo todo tem uma série de informações. Agora, o que eu estou alimentando para essa minha mente, exatamente. Né? E o espiritual, cada um dentro das suas, né, escolhas. A gente não está falando aqui de religião, mas dentro... Mas isso é um engajamento. É um engajamento, que é para você importante. trabalhar com essa parte espiritual também. Então, corpo, mente e espiritual, eu acho que ela anda atrelada aí, essa tríade. E quando a gente fala corpo, como foi? Você já malhava ou não malhava? Se tornou, ficou mais... A vida inteira, minha adolescência, acho que desde os 14, eu sempre frequentei a academia. Frequentar a academia não significa malhar certo. Fazia spinning, às vezes ficava lá horas, batia papo. Então, se resumir, se eu malhasse 40 minutos, era muito. Então, eu sempre tive o corpo muito bonito, daqui a pouco ele ficava terrível. Eu emagrecia nas férias, que antes era fácil, hoje eu tenho 44, então era muito mais fácil antes. E aí emagrecia rapidinho e daqui a pouco engordava. Então eu tinha esse boicote, como é que eu falo assim? É um efeito sanfona que o tem um pessoal efeito chama? sanfona, mas eu me boicotava, assim, sem saber. Hoje eu sei os motivos. Inconsciente. Mas tinha uma verdade ali, o porquê que eu estava fazendo aquilo. Então, quando eu soube, eu me libertei. Então, é muito importante, junto com a nutricionista, estar o psicólogo. Para entender que gatilho é isso. Porque quando você chega no corpo que você tá linda, de repente, você vai regredindo, você vai se acabando. Literalmente, o seu amor próprio vai estar ali. Você está mostrando que você não está gostando, você está acabando com você. Então, eu sempre tive esse efeito sanfona. Emagrecia muito, engordava muito. E o meu ápice foi a gestação, que foi foi um marco, assim, de que eu não me reconheci. Interessante. Na minha família tem muitas bariátricas, então eu não quis entrar nesse processo, porque eu presencio, eu atendo bariátricos, eu vejo que não é desafiador bariátrico, entendeu? A pessoa, não é assim como as pessoas falam. Você tem que trabalhar a mente antes, né? Mente e fisicamente, você tem um déficit proteico, você tem muita queda de cabelo, então não é assim, fiz cirurgia, eu vou ficar linda e bela. Não, você passa por um processo de definha primeiro. Você vai definhar. E se a pessoa é obesa, ela não tem hábitos bons, ela não faz exercício. Então, se isso não foi trabalhado antes da bariátrica, dificilmente eles vão colocar isso como rotina. Então, eles não às vezes engordam, às vezes não. Depois de 3 anos, a maioria volta quase tudo peso. Eu observo isso. Algumas pessoas que eu conheci, né, depois de encontrar, tipo, 5 anos depois ou mais, as pessoas estavam... Ou às vezes maior. Sim. Porque não teve esse processo de ensinamento, de vamos aprender a fazer exercício. É um caso ou outro que acontece, essa virada de chave. Essa virada mesmo. Que interessante. Então, eu falo, não quero porque não vai adiantar, é um atalho. Eu acho que é em casos extremos, né? Se a pessoa realmente ela está... É um risco de vida, risco de morte, né? Risco de morte. E é para ontem, aí tem que fazer. Sim, claro. Mas
a gente precisa passar pelo processo. E você é prova disso, né? Você Exatamente. conseguiu fazer sem precisar. Sem precisar, sem cirurgia, sem a legal. reparação de pele. Não, foi um Olha. processo, não foi tão devagar. Eu emagreci em 1 ano e meio. Gente, Foi mas é muita rápido. coisa. Só que malhando muito com personal todos os dias. legal. Então, eu dediquei. No meu Legal. projeto foi gastar com personal e comer direito. Então, eu deixei de gastar com várias coisas para focar naquilo. Sim, você focou em você. Exatamente. Isso fez toda a diferença. Muita. Então, quando chega alguém sem vergonha lá na clínica, lá no meu consultório, eu falei, olha, eu fico olhando, eu falei, Você não mostra a sua foto. Eu falo assim, olha aqui, eu consegui. Olha, eu tenho isso. uma ou outra. Porque a gente não tira foto quando você tá assim. Depois que eu comecei a perceber o meu peso, eu fugia de foto. Então, eu tenho uma ou outra que eu até postei, tá lá no meu Instagram, bem no iniciozinho. Legal. Antes e depois. Totalmente diferente, as pessoas não me reconhecem. Cabelo liso, curtinho. Mas, assim, gigantesca. Né? Gente, Então, é muito interessante, né? E você deve trabalhar, como você falou, com a parte de as pessoas com bariátricas, gestantes. E como que tá as pessoas que estão na pré-menopausa, que eles chamam assim de climatério e a menopausa. Menopausa. Deixa eu falar por isso por quê? Porque eu estou no climatério e indo para menopausa, com 51 anos. E eu sinto que o meu metabolismo está diferente. E não é Dá a mesma uma coisa. mudança. Mas eu vejo hoje... as pessoas estão estudando mais, estão desmistificando, tirando, endemonizando menos os hormônios. Porque eu gosto muito dessa questão hormonal. Eu acho que o hormônio, ele deixa você saudável, ele deixa você com a pele bonita, mas é claro, dentro do que o médico permite para você. Então, eu vejo que hoje as mulheres, elas estão se cuidando mais, elas não estão usando, com medo de usar esses hormônios, porque os médicos estão estudando isso. Porque alguns médicos falam, por exemplo, eu não uso nenhum hormônio. Eu ainda consigo segurar a onda direitinho. Eu não tenho todos os sintomas ainda. Não sei se eu cheguei ao ápice dela. Com exames hormonais você consegue saber. Sim, ele falou assim, eu estou no começo. Os ovários já estão menores, as taxas já estão baixando. Mas eu consigo, por exemplo, driblar com os óleos essenciais os sono. Calores, o sono, né? Eu não cheguei no processo do calor ainda. Pelo contrário, eu ainda tenho muito frio. Mas eu acho que é por causa da tireoide, que eu tenho hipotireoidismo. Mas eu estava com problema no sono há um tempo atrás. E o que me ajudou foi os óleos essenciais, junto não só o lavanda, mas o ilang-ilang. O ilang-ilang. Ilang-ilang eu gosto dos citros, então... Citros, Orange Wild. Sim. Eu sou muito a favor de óleos essenciais. Eu indico para as crianças. Tem um paciente adolescente, eu acho que... É claro, se não for uma indicação médica mesmo, medicamento... Sim. Eu sempre sou a favor dessa linha. Sim, e todos dão um feedback positivo. Só que eu sempre falo, não é de um dia para o outro. Não é remédio que você toma é. uma gotinha e fica grogue e capota. Isso, é um processo que vai mexer com seus endormônios para que depois de um tempo aquele sistema fique normal, regularizado, não é? Isso é o que eu falo. Eu comecei... Por que eu parti exatamente para essa parte, para essa outra linha? Também, né, como empreendedora. Porque fez efeito para mim, mas não foi de um dia para o outro. Você experienciou. Eu fui fazer um curso de aromoterapia para cuidar de mim. Porque eu falei, gente, eu não tô dormindo bem, eu tô esquisita, eu tô mais irritadiça. Entra depressão, a gente fica meio eu vivi, arisca, né? Eu vivi um período ruim, que eu falo. Os filhos saíram de casa, então foi um vazio, né? Um vazio. Eu tinha acabado de divorciar. Eu tava entrando no climatério. Legal, né? Ia ficar casando uma filha, então foi assim, imagina. Nossa. Não foi legal, né? E os óleos essenciais me ajudaram muito. Eu muito gosto, mesmo. E aí assim, mas eu tenho visto as mulheres, o que eu vejo, o que é certo, o que é certo e errado, na verdade, é a pessoa que fala. Exato. Mas eu tenho visto muito... Antes de você entrar no climatério, os médicos eles estão fazendo esse processo de usar hormônio antes. E né? é legal? Eu estou vendo muito resultado positivo. Então, assim, 40 e poucos anos, 44, a pessoa já dá um déficit hormonal, testosterona baixa, a libido já altera. Claro que a nutrição consegue ajustar algumas coisas. Mas tem outras que a gente não consegue com fitoterapia. Ou eu teria que passar fórmulas tão concentradas de fitoterápico que seria um preço muito grande, e às vezes um ajuste mínimo, uma microdose de um hormônio que o médico acha que é interessante, funciona. Então, eu tenho visto essa preocupação, tanto com os médicos e as mulheres, de pensar nesse processo da menopausa antes que ela aconteça. Exatamente. Porque quando ela acontece, as perdas são maiores. Imagina. Aí, quando vem de uma vez.
Então, às vezes, você começar um passinho antes, usando, eu falo assim, fitoterápico, óleo, a gente tem que usar na adolescência para colher isso com 50. E as pessoas acham que é o seguinte, você tomou, Entrei na menopausa, eu vou hoje usar. o óleo, Isso. você vai estar maravilhosa, mas não é assim, são todos os dias. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô usando, mas eu não tô, meu sono não tá legal. Tá, mas você usou quantas vezes? De vez em quando. Esqueço. É igual a homeopatia. Tem homeopatia que é a cada hora, não sei quantos glóbulos. E se você não tiver disciplina, tá tudo certo. Cada um tem o que precisa ter mesmo. Exatamente. Então, se você não está disposta a ter, você não quer passar pelo processo, não está disposta a ter, né? Ou seja, tem para todo mundo. Tem. Tem para quem realmente não pode, que os médicos têm toda uma história clínica que a pessoa não pode usar hormônio. Tem pessoas que não querem, elas têm opção de escolha. Elas têm que falar, olha, eu não tenho problema de câncer, mas eu não quero. Tá tudo certo, porque ela tem poder de escolha. Mas eu tenho visto as mulheres hoje mais cedo, assim com 38, já começando a mexer nessa modulação hormonal. Para ganhar massa muscular, para ter libido, para pele. Então, você vê que desacelera o processo. Entendeu? E o que falar, se for para te dar qualidade de vida? Sim. Legal. Sendo orientada, você está sendo orientada, você vai se ir no médico sempre para fazer as suas dosagens, tá ótimo. Agora, não pode fazer o que muitas pessoas fazem também, né? Pega a receita da amiga, tem pessoas que vendem hormônio sem prescrição. Então, você mexeu em um hormônio, você mexe em todos. Pois é. Você pode engordar, tem os chips da beleza. Se você não faz dieta, não é uma coisa controlada, você engorda 10 quilos em um mês. Nossa. Entendeu? Tem que ser uma dieta bem restrita, o sódio é calculado. Então, eu falo assim, tem para todo mundo. Né? Sendo bem orientada com o médico certo, tem para todo mundo. Mas não querer também usar também tá bom. Sim, é o que eu falo, a gente tem que ter o poder de escolha. Exatamente. Hoje. E quando você fala assim, eu escolho não usar por enquanto. Como eu fiz, eu ainda não quero. Isso. Eu tô conseguindo driblar do meu jeito e tá tudo bem. No dia que eu falar assim, eu quero mudar essa escolha, vai estar tudo bem também. Exatamente. Porque eu acho que isso é importante. A gente não tem o totalmente certo, a não ser aquelas medicações que tem que ser tomadas mesmo. E hoje tem médico que, às vezes, te força a determinadas coisas que também é aquilo. A gente tem poder de escolha. Sim. Você não quero. É melhor para você? Não, mas eu não quero. Eu vejo eu acho péssimo. Então, tem para todo mundo. Tem para quem quer usar hormônio, mas na idade certa. Então, quando eu atendo adolescente, que, eu quero dar uma encorpadinha, eu quero tomar isso. Primeiro que eu não posso prescrever. Eu falo, primeiro que eu não posso prescrever. Eu só posso prescrever coisas naturais. O hormônio é só médico. Segundo, que nem o médico vai te passar. E se passar, você reveja esse médico. Porque o adolescente, há 20 e poucos anos, não se usa hormônio. Sim. A não ser que tenha uma deficiência hormonal mesmo, uma deficiência de GH, aí é diferente. Mas para conseguir uma estética, a gente tem que rever, porque aí também viriliza muito, cabelo cai cheio de espinha, clitóris aumenta a fome, se não fizer uma dieta regradinha, embolota. Tem isso também, ou seja, é uma faca de dois gumes, Exatamente. Né? Eu confesso que eu acredito que tenha sido isso, há um tempo atrás, já tem muitos anos isso. Eu entrei num tal eu acho que é esse negócio chip da beleza, que chamavam. Eu não precisava até usar na época, mas como eu treinava bem pesado na época... Queria aproveitar, né? Eu queria o gás, né? Eu tava bem no auge, né? Eu treino jiu-jitsu. E eu tava bem naquele auge de treinamento pesado, mas faltava um tanto de gás. E aí eu fui num médico, acho que, não lembro se é ortomolecular, alguma coisa assim. E aí ele me indicou esse chip, né? Gente, é isso que você falou. Em um mês, eu fiquei desse tamanho. E você tem uma fome... Eu falei, nada satisfaz. Eu queria por uma coisa, que eu queria só um pouco mais de gás. Eu fiquei uma monstra. Uma monstra, de forte, se a pessoa mas de fina, gorda. Se a pessoa tá magra, às vezes um chip desse, pode ela vai encorpar. Mas nós que somos grandonas... Sim, eu sou uma mulher grande, fica sabe? Gigante. A dieta é restrita. E eu como bem. Aquilo não dava pra mim, então eu não fui bem orientada, digamos assim. Então, é bom? Tem suas indicações? Tem, mas eu sempre falo assim, vamos pensar. Pensa com o seu médico, dê uma preferência, às vezes, pelo tópico, porque o tópico não deu certo, para. Isso, experiencia primeiro, não experiencia o ápice do hormônio, experiencia topinho, devagarinho. Porque o chip colocou, acabou, ele não sai, ele não tira.
Então, se der alguma coisa no meio do caminho, ou você tá com muita fome, deu espinho, o cabelo começou a cair, não tem o que fazer. Então, vai bloquear ele quimicamente, então usando outros remédios. Então, o gelzinho ou um outro tipo de medicamento por via oral, não deu certo, para. A minha ginecologista até falou no período, falou, pode utilizar um gelzinho de testosterona para poder aumentar um tanto essa parte da testosterona mesmo, ajuda pra gente. Ajuda a libido, ajuda... Olha, a testosterona baixa, nós nutricionistas, a gente fala muito de hormônio, nós não podemos prescrever, mas existe o alimento, ele faz a modulação hormonal. Por exemplo, a suprarrenal, que é nosso chapéuzinho, uma glândulazinha que fica em cima dos rins, é responsável por 80% da produção da testosterona da mulher. A natureza é tão sábia, porque quando o ovário acabar, morrer, sua produção hormonal, quem faz a produção maior é os rins. E o rim não, a glândula suprarrenal. E o que influencia essa glândula? Comida. Sal. Produzir corticoide, adrenocorticoides, a pessoa que tem asma. Então, aí a dieta influenciando em 80% da sua testosterona. E o que vai melhorar a testosterona na parte alimentar? Olha, existem as gorduras boas. As gorduras boas, elas são importantíssimas para a produção de testosterona. Então, aquela pessoa que quer emagrecer, quer cortar gordura, porque ouviu falar que gordura... Não é assim que se faz. Porque para produzir testosterona, eu preciso de gordura. Eu preciso de colesterol. As pessoas estão endemonizando o colesterol. Pois é. Tem que ter baixinho. Se você tiver baixinho, acaba sua proteção diminui. A testosterona também vem do colesterol. Tanto que quem tem testosterona mais baixa tem um pouco de colesterol mais alto. Mas isso não é um problema, porque ela precisa disso. Entendi. Né? Existe também... As vitaminas A, D e K, que são vitaminas que precisam de gordura. Então, as pessoas estão buscando muito déficit calórico sem pensar na qualidade da dieta. E a gordura que vocês colocam, né? Me corrija se eu estiver errada. Que é a gordura como do abacate. Exatamente. Piqui, que tá na época aí. Piqui, gordura maravilhosa. Tem uma tese aí de doutorado mostrando os benefícios antioxidante, anticancerígeno do piqui. Então, quem não gosta, tem como tomar a cápsula, igual óleo de peixe. Sim. Então, essas gorduras, o ômega 3 é importantíssimo. Quem come 1 quilo de peixe no dia, que é o que deveria para conseguir 1 grama de ômega 3? Agora, o ômega 3 é interessante que há 12 para 13 anos atrás, um paciente chegou com um livro para mim, que ele estava lendo, e falou, eu gostaria que você lesse. É porque está fazendo muito bem para mim, eu estou vendo que é legal. E eu resolvi ler, que falando sobre os benefícios do ômega 3. Sim, para depressão é ótimo, gente, tá? eu fiquei tão encantada que a partir daquele momento eu comecei a usar o ômega 3 e eu não parei nunca mais. Eu acredito que isso tenha favorecido para mim. Nesse período até que eu estou vivendo, ainda consigo driblar sem precisar. O ômega 3 é todos os dias. Tem que usar assim... O cálculo é pelo peso, né? A gente faz um cálculo por peso, mas 2 gramas, 3, eu já tomei 6 gramas, 10 gramas, depende do que a gente quer. Mas é importante isso. Tem um cientista que chama Dr. Barry Sears, que eu fiz até uma especialização com ele em nutrição anti-inflamatória. O carro-chefe para nutrição anti-inflamatória é o ômega 3. Ai, que legal. E mexe com o intestino. A microbiota hoje, que é o segundo cérebro, está sendo estudado para depressão, né? Já está voltando, porque desde 1980 já descobriu que o segundo cérebro produz serotonina, dopamina, tem mais neurônio que a medula espinhal. Gente, eu vejo os psiquiatras falando sobre isso, muito sobre esse segundo cérebro, Exatamente. que é o intestino. Eu sempre falo, o cérebro, ele não vive sem intestino. Se a pessoa tiver algum problema no intestino sei lá, ressecção, morreu o intestino, vamos falar assim, ele morre. Agora, se a pessoa tem uma morte cerebral, o intestino continua evacuando na bolsinha de videocolonoscopia. Então, você vê que eles são totalmente dependentes, mas quem é mais dependente é o cérebro da cabeça, e não o cérebro do intestino. Ele é mais independente. E eu falo, isso muda até o humor, né? Muito. Quando eu estou com o intestino preso, acontece, às vezes, principalmente eu fico um pouco... Enfesada. Exatamente. Você fica enfesada, eu tô enfesada. O tema, a palavra veio daí. Cheia de fezes. Cheio de fezes, tô com raiva. Você tá bloqueada, seus neurônios, os hormônios estão bloqueados. Meu marido fala assim, o que você tem? Eu falei, você já foi no banheiro? Vai no banheiro que resolve, né?
Você Vai tá no banheiro, sai do enfesada. banheiro, Eu cheira a falei, eu lavanda. não fui no banheiro, não fui no É, banheiro e de hoje. muda. Aí ele, então você tá enfesada, Hoje tá muito interessante essa microbiota. As pessoas estão, é aquilo que a gente tá voltando pro natural. Deixando de Isso, ficar comendo produtos de saquinho, de pacotinho e vamos para comida. Tanto que eu isso. chamo assim de dieta paleolítica, dieta Ah, que a natureza te oferece. Em vez de você comer uma tapioca industrial, vai comer a mandioca. Então a hum, tendência é essa, é voltar para as coisas naturais. E a pessoa, em vez de ficar tomando remédio, trabalhar com a microbiota, ir atrás dos óleos essenciais. Até tem vários óleos que ajudam na digestão, na desbiose, na SIBO, que é a superproliferação bacteriana, que tá todo mundo, depois da pandemia, teve essa SIBO. Todo mundo não, mas muita o gente. que é essa A SIBO? SIBO, ela existe a síndrome do intestino irritável, que é quando a Uhum, pessoa tem gases, estufamento mediante a alimentação. Ela come, dá 5 minutos, ela tá desse tamanho. E uhum, demora o dia inteiro ou até mais dias. E a uhum. SIBO, que é a superproliferação bacteriana, o seu corpo ele tá com muita bactéria, tá com alta fermentação e não precisa de comida para você ter estufamento. Então você acorda, bebeu água, você tufa. E é extremamente doloroso. E tem o óleozinho de anis estrelado, tem vários óleozinhos que também ajudam a dispersar esses gases. Legal. Dietas específicas. Então hoje a gente tem que ir muito para essa linha mais natural mesmo. Sim, Né? sim. Descascar mais, desembrulhar menos. Isso, que fala assim, que Né? você vai no supermercado, que você vai até em lata, corre. Exato. E eu falo, se o teu carrinho tem 50% de produtos alimentícios, você com certeza terá doença. Né? Produtos alimentícios é tudo que tem rótulo, embalagem, pacote. Então, se no teu carrinho você olhar e você fala, nossa, metade das minhas compras está empacotada, pode ter certeza que você vai desenvolver algum tipo de doença crônica. Gente, isso é para a vida que a gente tem É, cuidado, né? Eu falei um exatamente. estilo de vida, não é? A gente pode dizer que a gente pode estar buscando um estilo É um de estilo de vida. vida. Na verdade, Sim, foi tirado isso de nós. Né? Isso sim. aí, a indústria alimentícia, ela agregou valores que não são reais. Então, um valor que não é real. Comer a cada 3 horas, né? Ah, coma a cada 3 horas que você vai emagrecer, que o seu metabolismo acelera. Isso nunca existiu. Pois Isso é, nunca teve pesquisa sobre pois é. Da isso. onde foi tirado Nunca existiu. isso? Então, isso foi da indústria alimentícia, que na época era um nutricionista que era bem conhecido e que ele ditou as diretrizes junto com a indústria alimentícia para que realmente as pessoas elas comam coisinhas a cada 3 horas para consumir produtos industrializados. Que ninguém vai comer comida toda hora a É cada 3 verdade. horas. Eu entrei nisso já no passado, isso há 20, 30 anos atrás, que era o lance de ter que comer em três horas. E eu fiquei viciada um período Pois assim, é. que eu tinha que comer. Ah, não, deu 3 horas, não, tem que comer de Exato, isso novo. aí. Aí é o que você falou, a gente não tinha como carregar no trabalho, ir para Então, a você ia para o faculdade. industrial. Você ia para aquelas Barrinha, barrinhas. iogurte, ou um Isso. polenguinho. Então, você ia para o industrial. Então, isso tem todo... Se você estudar a história da É, nutrição, imagina. foi uma diretriz que não foi real da nutrição. Foi da indústria por trás. Então, é claro que para emagrecimento, hoje é tudo muito individualizado, né? Não existe mais regras gerais. Então, tem paciente que tem muita fome. Então, eu coloco comida a cada hora. Ele tá compulsivo, então eu prefiro que a cada hora, do jeito que é importante, do jeito que é certo, do que ele comer, se passar e dar gatilhos de ansiedade. Entendi. Né? Tem gente que tá no bulking, que é crescimento, ganho de massa muscular, que é igual o fisiculturista. Esse sim tem que comer mais. Mas, em Sim. geral, para emagrecer, essa regra de comer a cada 3 horas, que emagrece, que acelera o metabolismo, Acabou, acabou. isso já tem um bom tempo, E esse lance do individualizado, isso é muito legal, gente. Que é você tá cuidando da pessoa. Por isso que Exatamente. você pegar a dieta do coleguinha, da Pode funcionar 2 amiga. semanas. Pois é, Porque vai mudar a não besteirada que você comeu, funciona, mas depois não vai dar certo. Porque o Sim. gosto dela, são as necessidades dela, a quantidade de proteína que ela precisa para o cálculo dela. Entendeu? Então, as pessoas, elas querem... Tem muita gente que é o atalho. Sempre fala essa palavra, que é o atalho. Aí me presta sua dieta. Ou, às Isso. vezes, minha amiga manda mensagem, Thaís, faz uma dieta para mim. Eu falei, sim, faço, marca sua consulta. Não, mas Exato. pode passar qualquer coisa. Eu falei, não, me recuso. Não faço. Boa, É? exatamente. Não vou fazer Não, qualquer não passo coisa. dieta de Fala assim, boteco. eu vou queimar Dieta meu de filme, boteco, não. Exato. Falar, essa Sim. dieta, não. Não, essa nutricionista não tá É, funcionando para você. exato. Isso, né? Né? Eu gostei disso. Gente, a gente está nessa transformação, né? Que bacana. Eu falo, eu indico muito e falo, vá fazer uma dieta individualizada. E o que eu falo, isso ajuda muito pessoas que têm algumas doenças autoimunes, inclusive. Sim. A minha filha, por um bom período, ela teve fibromialgia.
Desde os 16, ela tem 26. E ela, desde os 16, que ela veio fazendo tratamentos, e, enfim, sempre foram indicados vários lugares que ela for daqui do país todo, e sempre indicaram atividade física para ela e alimentação. Mas ela sempre falava assim: como eu vou fazer atividade física com Sinto dor? dor. É. Então foi uma luta por muitos anos, até ela hoje, há pouco tempo, coisa assim de muito pouco tempo, dela conseguir entender e trabalhar ela Ela chegar... é psicossomática, né? Exatamente, ela entender que ela tinha compulsão por conta das dores, por conta do estresse, uma série de coisas. Ela não queria ouvir a dor. Quando a gente come, a gente sente... Vem a serotonina imediata e a dor passa um pouquinho, mas depois ela volta. Aí você tem que comer mais alguma coisa para você mascarar essa dor. E ela finalmente conseguiu. Hoje ela tá malhando legal. Ela tá trabalhando, né, assim, ela tá nutrição junto com atividade física, personal. Conseguiu estar com peso bacana. Eu falo muito, a gente tem que cuidar da saúde. Invista na saúde, invista em personal, invista em terapias, invista em óleos essenciais. Porque é melhor investir do que depois você ter que investir na doença. Um remédio de colesterol, dá para você comprar não sei quantos óleos essenciais. Exatamente. Entendeu? E você vai trabalhando isso, a coisa mais natural. Eu vejo isso. Eu tô falando, eu tenho em casa. Em casa não, porque ela já é casada, tá na casa dela. Eu vejo a transformação dela. Ela tá com quantos anos agora? 26. Ela tá... Nossa, ela 16, tá linda. quantos 10 anos, né? em sofrimento. Isso, Tem um ano e meio que ela começou esse processo direitinho. Ela já fez vários, entrou em vários. Mas agora... Essa ela encaixou, né? Ela encaixou. Por quê? Porque ela foi num processo multidisciplinar. Onde ela começou com endócrino direitinho. Ela passa pro neuro, ela entra pro nutricionista. Ela está na academia com o personal. Então, a casa dela não entra coisas que não podem, que era isso que a gente conversava muito. Eu falo muito isso, a casa, a família, o processo do emagrecimento, eu preciso da família. Eu falo muito para as pessoas, olha, a família tem que fazer dieta junto. Isso. Ah, mas eu não preciso. Mas só quem precisa é minha filha, eu não tenho. Aí eu olho, não. E às vezes eu nem atendo. É verdade. Porque se eles não se comprometerem, se a família não entrar no processo, vai ser frustração para todo mundo. E eles querem cobrar, mas eles não querem fazer. Sim. Então eu falo muito isso. E meus pacientes sabem, adolescente, se a família não cumprir, eu não atendo. Sim, claro, porque vai ser frustrante. Vai ser frustrante para mim, vai ser frustrante para adolescente, vai ser. E aí meu nome está em jogo. Então a família ela não pode ser uma facilitadora. Eu vejo muito isso como facilitadora. Facilitadora. Quer comer? Eu falo muito lá em casa. Ah, você quer comer refrigerante? Eu tenho pavor de refrigerante. Meu marido gosta de refrigerante. Falei, toma lá, vai no seu almoço, toma. Ou toma dentro do carro, vai passar no posto de gasolina, toma. Mas não traz pra cá. Isso, exatamente o que eu falei. O que os olhos não vê, a boca não come. Isso. E assim, eu prego uma coisa. Como que pode ser o oposto que eu prego? Sim. Né? Minha filha vendo, mamãe, isso aí não mata? Isso aí que eu faço, eu toco terror, né? Com refrigerante. Um dia, gente, foi tão engraçado. Eu não tomo refrigerante, eu não gosto de refrigerante, mas aí meu marido tava com a Coca-Cola e tal, e aí me deu uma vontade tão grande de tomar. Sim. Aí eu botei no copo, botei gelo, aí na hora que eu ia tomar, se a boca chegar agora, a minha filha, mamãe, você... Parecia que ela tava, que eu ia morrer. Mamãe, você vai tomar Coca-Cola? Aí eu... Botei na pia assim, que é esse, menina? Isso aqui é pra desentupir a pia. Aí meu marido olhou assim pra mim. Adorei. Se safou rápido. Isso aqui, ó, isso aqui você não vê, que vê no YouTube aí pra você ver que isso aí serve pra tirar gordura de pia. Aí ela foi lá no videozinho e falou, é mesmo, mamãe. Olhando assim, desconfiada. Você vê, se tiver em casa, mesmo eu não gostando, mesmo eu não... A gente acaba... Vai, cara, uma hora vai. Então, eu falo pro marido, não traga chocolate, porque o meu mal é o tal do chocolate. É bom, né? É bom. Eu falo, não bom. compre, o que tiver eu vou sempre comer. falo assim, marque um dia, não precisa ser toda semana também, que eu acho que toda semana, quando a pessoa está no processo do emagrecimento, ela tem que segurar a onda. Mas marque assim uma vez ou outra, olha, vamos sair para um café, vamos comer, eu quero aquele banoffee, que eu adoro o banoffee. Eu falei, eu vou ali, eu quero comer meu banoffee, eu vou pronto, eu como sem culpa. Sim. Mas eu vou até o local, eu não levo para minha casa, porque eu vou comer no outro dia se tiver um pedaço a torta, não é óbvio. Eu estudo comida porque eu gosto de comer. Né? Uma ou outra nutricionista que às vezes é bem magrinha, mais inapetente, mas eu gosto de comer e eu gosto da comida para ensinar as pessoas a comer da forma certa. Legal. E que elas gostem disso, entendeu? Sim. Eu desde muito cedo, assim, meus filhos pequenos, eu fui mãe muito nova.
Eu tenho uma filha de 26 e um de 31, né? Que bom, é bom. Por um lado, porque eu fui crescendo junto com eles, digamos Sim, assim. aprendendo Eu muito junto, né? novinha e mãe. E meu filho muito novinho, assim, tipo 4 anos, ele já tinha o colesterol alto. Olha. Ele era fortinho e tudo. E aí eu já me preocupei com isso quando o pediatra, que eu acho que foi muito interessante, ele falou, corta. Ele amava o tal do todinho. E mãe, pô, eu tinha 20 anos, eu achava bonitinho, dava todinho. Sim, é prático, né? E ele tinha asma, aí um médico que eu fui num... Leite para asmático é um e veneninho. eu, né, toda, não entendia nada. Aí ele falou, olha, tem que cortar leite, chocolate, trigo, um monte de tudo que tinha em casa, tudo que a gente comia. Aí eu fiquei assim, e agora, o que eu vou dar pro menino? E aí eu peguei e cortei de um dia pro outro. Esse menino chorava tanto, me dava tanta dependência. dor. Ele pedindo à noite o leite Todinho, todinho, né? meu Deus, meu coração doía, mas ele precisava fazer. Ele fez um tratamento mesmo, assim, bem radical, por alguns meses, para cortar tudo aquilo. Então, em casa não tinha biscoito recheado, nada disso que toda casa tinha. E coincidiu... porque antes, você vê... Era normal, era normal, tanto não era de um veneno, biscoito. não era um veneno. Você vê que a indústria está aí por trás. Sim. Eram as papinhas de bebê, assim, a gente tem que O tomar danoninho mais que vale por um bifinho. um bifinho, não isso era? é mentira. Isso. Aí, o que acontece? O menino lá engordando, eu ajudando ele a engordar, sem saber. Mas eu resolvi, apesar de não saber muito, entrar na onda de cortar Que isso. bom. Cortei tudo. Aí engravidei da Bruna. Quando ela veio, ela já encontrou uma casa que não mais tinha organizada, isso. né? Exatamente. Então, na minha casa não tinha biscoito recheado, não tinha nada, era comida. Sempre era comida. Eles cresceram com comida. Tem que ser comida, janta. Isso. Sabe? Eu falo, às vezes, cansa. Vai passar num restaurante, hoje tá tão fácil. Tem umas sopinhas em alguns restaurantes, você passa. Então, eu falo, você tem que criar, cuidar da sua saúde, vai comer. Sempre fazia muito em casa o almoço que dava para janta. Isso. Dava para janta à noite. O meu filho Faz gostava muito de mistura e comia Exato. comida mesmo. E aí a Bruna foi ficando adolescente, ia para casa das amigas. Ela, mãe, na minha casa, minhas amigas, tudo tem um monte de biscoito. Aqui não tem essas coisas. Eu falei assim. É desse jeito. E ela achava estranho. E ela foi acostumando assim. Quando ela foi conhecendo, é que ela foi tendo acesso a essas coisas, mas não tinha em casa. Depois eles começam a ter vida própria, aí ela foi ter a vida própria. Mas a semente foi plantada. Eu falo, o hábito alimentar da criança, o paladar, é formado até 3 anos. Então, por mais que depois dos 3 ele começa a querer ter as escolhas próprias, que começa. Mas o paladar, você vai ver que ele vai voltar ao paladar. Mas é claro que o papel da mãe, ela tá ali, nosso papel é esse, né? Para insistir mesmo, não é para ficar passando a mão. Por isso que algumas pessoas falam assim, a criança com 2 anos, 3 anos não come, não. Eu falei, mas gente, ela não escolhe o que ela... Isso. Quem compra comida. Eu não consigo... Para mim, eu não consigo entender. Quando eu falo, não, mas minha filha não come desse jeito. Eu falei, sim. Aí eu começo a ver muito além disso. Eu falo, tem mais problemas por aí. Então, você vê, a hierarquia tá diferente. Aí eu já penso nas constelações. Eu falo, a ordem tá errada, a criança tem que estar mandando. Então, os problemas, eles vão gerando coisas muito maiores do que só comer. Daqui a pouco verá o reizinho da casa. Isso, dominando todo mundo. Porque com 3 anos, você dá... Meus filhos tomavam aquelas sopas que hoje eu não vejo se as mães dão essas sopas, que tinha tudo. Sopa de entulho. Tudo. Eu falo sopa de entulho. É uma delícia. Eu faço lá em casa. O marido falava assim, que é isso? Você vai botar tudo isso na comida da menina? Eu falei, vai. E ele comia, e ela comia. Não tem mais. Feliz da As pessoas vida. estão com preguiça. É que eu falo assim, já tá mudando. Sim. Até um tempo atrás tinha muito isso. As pessoas estavam com preguiça de fazer, era aplicativo. Na pandemia isso aumentou um pouquinho, mas quando passou a pandemia, eu acho que as pessoas perceberam a saúde, que é o que resta. As pessoas que estavam mais saudáveis, elas tiveram menos efeitos colaterais. Isso. Então, elas tiveram... As que praticavam exercício, estava melhor. Então, as pessoas, elas tiveram uma virada. Tanto que o perfil do meu consultório mudou muito. Antes, as pessoas iam lá, eu quero emagrecer, porque daqui a pouco vou ter uma festa. Era muito estética. O discurso era estética. Sim. E agora o discurso está muito, não, Thaís, eu quero saúde, eu quero ter autonomia, eu não quero sentir dor. Qualquer idade. Hoje as pessoas estão indo mais com esse discurso de autonomia, eu quero ter um corpo bonito, mas eu quero a longo prazo, então não preciso emagrecer 10 quilos em um mês, até porque isso é uma mentira, né? E você vai se prejudicar, né? Exatamente. Alguma coisa
vai ficar ruim. Você vai perder músculo. Isso aí eu não sei se fosse uma estratégia ali momentânea, uma pessoa que faz uma prova específica de polícia, que aí elas vão lá, a gente tem que ter um peso específico. É coisa rápida, que não pode ser prolongado. Mas o discurso está mudando, as pessoas estão mudando. Aquilo que eu falo, estão voltando para a linha mais natural. Legal. A comida mesmo, A comida. né? Ela fazia aquela sopa à noite. Hoje em dia eu ainda faço. À noite, ontem mesmo, hoje, segunda, ontem mesmo, a gente falou, vamos comprar, vamos fazer uma sopa, porque tá esse tempinho, à noite e tal. Mas às vezes a gente dá preguiça, por exemplo, hoje mora só eu e marido, os filhos não estão mais. O que acontece? A gente às vezes, para facilitar a vida, a gente já compra às vezes os legumes cortados também. Sim. Isso é para facilitar. Para que você não tenha que chegar e cortar tudo aquilo. Isso é uma forma que eu falo. Também é uma estratégia. Sim. Ou deixa umas sopinhas prontas, mas não precisa deixar ela com cozimento 100%. Eu falo muito isso. Faz ela mal cozida, os alimentos, as verduras al dente. Entendi. E vai congelar ela al dente. Na hora que você vai finalizar, vai esquentar, você finaliza o cozimento. Então parece que ela não fica mole, não fica com a textura é uma informação que eu não sabia. Feijão, tudo a mesma coisa. Você pode cozinhar ele e deixar ele al dente, bem mais durinho. E congela nos potinhos. E toda vez que você for esquentar, você vai retemperar. Você congela ele sem tempero, sem nada. Se tiver tempero, fica mais perecível, estraga mais rápido, aumenta mais fermentação no seu intestino. Então, cozinhar mais duro, sem muito tempero, no máximo se quiser um sal, porque na hora de aquecer, você vai finalizar o cozimento. Legal, essa dica que você falou é interessante. Eu não sabia, já tinha o costume de congelar o feijão mais normal, e às vezes ele quebra muito, ele ele esfarela, sai a pelinha, você vê que ele fica meio, qual é a sensação? Ásperozinho, parece um veludo. Então você cozinha ele, deixa ele bem durinho e separa. Se você quer comer naquele dia, pega aquela porçãozinha e finaliza o cozimento. Legal. Fica novinho, aí você não vai ter excesso de gás. Muita gente reclama, eu não como feijão no outro dia porque eu fico com gás. Mas é porque cozinhou muito, já tá a fermentação lá. E outra coisa, os legumes, congelar ele ao dente. Ao dente, dá uma dica já, gente. Já peguei. E facilita. Eu falo assim, faça em casa. Eu deixo os legumes meio al dente, congelado, só ele, se for toda a sopa. E depois você finaliza, entendeu? Gostei. Eu acho que a gente tem que ir para essa linha. Estratégia, né? Eu gosto muito desse, do ovo, omelete, coisas que podem dar, porque dá saciedade. Eu sou uma pessoa comilona. E tem que ter proteína. Você pode... Você não precisa, às vezes, ter proteína na sopa. Igual eu faço. Eu tomo a proteína, às vezes, como 2 ovos à parte. Ou eu faço a carne à parte, porque eu não gosto da carne na sopa, ela fica meio aguada. Então, eu gosto de separar. E uma coisa que as pessoas voltando, você falou do seu filho de colesterol, e na hora era para eu falar, eu esqueci. O colesterol hoje não, muitos anos já se sabe que o que aumenta o colesterol foi o exemplo que você tirou, todinho. O que é todinho? É gordura ou é açúcar? Açúcar. Então, o colesterol, a causa maior do colesterol, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é carboidrato. Então, estavam endemonizando muitas gorduras e agora estão vendo que não é bem assim. Muitos estudos, tem um que eu até publiquei no meu Instagram, mostrou que vários pesquisadores da área de cardiologia que o que foi melhor para o coração foi comer gordura ao invés de carboidrato. Olha, que interessante. É claro que aí... Mas gordura boa. Gordura boa. A gente tem que falar assim, senão vem um sabichão aí, eu vi gordura, pega só o final. Gorduras boas. Abacate, castanha, azeite, todos os óleos vegetais, menos milho e soja, né? Sim. E o girassol também, ele tem sido muito inflamatório para o intestino. Olha, interessante isso aí. Tem muita pesquisa mostrando que girassol, coco... mais soja e milho, eles inflamaram muito o intestino e eles mataram as principais bactérias do intestino para o coco também? Óleo de coco. Eita. Óleo de coco, ele eu sempre gosto de separar isso. Óleo de coco, ele tem gorduras inflamatórias, que é o ácido araquidônico, ácido palmítico e triglicerídeos de cadeia média. A parte boa chama TCM. Então, quando eu uso óleo de coco para fazer no café, o bullet coffee, que é para o jejum intermitente, você tem que comprar a palavrinha TCM. TCM é a parte filtrada do óleo de coco. A outra parte, ela é ruim, ela te inflama. Estudos mostraram que mexe com a microbiota, matou a bactéria bífido e Akkermansia, Mursinifila, que são as principais. Só que as pessoas falam errado. Óleo de coco. Ok, óleo de coco, mas a parte filtrada, que não tem cheiro de coco. Se você pega o óleo de coco,
O filtrado, ele não tem cheiro de coco. Sim. O outro tem cheiro de coco doce. Ah, verdade. Tanto que a diferença de preço, um é 50, outro é 200. Eu compro esse que é Com cheiro de coco. sem o aroma. Não sei se é só sem o aroma. Mas aí, transparente. Não sei. Um vidro de óleo de coco que tá transparente, que você enxerga ele tá errado. Porque Entendi. o óleo de coco, a parte boa do óleo de coco... É aquele que ele é mais... É aquela pastinha. Não é nem pasta. Não, como é que é? Porque a parte boa do óleo de coco, ela é sensível à luz. Então, se você compra um óleo de coco que ele tá transparente, você tá vendo ele, não é um óleo bom. E onde a gente acha bom, mulher? TCM eu só acho em loja de suplementação. O nome chama TCM ou MCT. TCM. Triglicerídeo de cadeia média. Ele é um suplemento, tanto que ele é muito mais caro. Nossa, eu não quero é para fazer comida. Isso. É para você tomar mesmo. Ele é para você tomar colherzinha em jejum, botar no café, para fazer o jejum intermitente. Gente, aprendi mais uma coisa. Não sabia. Então, as pessoas falam assim, tem óleo de coco? Quem tem óleo de coco em casa, vai fazer para usar cabelo, demaquilante, creme, rachadura do pé, menos comer, tá? Gente, adorei. Informação que eu não sabia. A partir de agora, vou usar o óleo de coco para outras senão coisas. você está se inflamando. O óleo de coco inflama. Muitos estudos mostram que ele aumenta... aumentou o colesterol. Ele não aumenta a gordura no fígado, porque ele passa reto, mas ele aumentou o colesterol. Então... E eu não sei se nessa pandemia eu entrei numa de, vou comer isso, e entrei muito no óleo de coco. E coincidentemente ou não, o meu colesterol tá mais alto. Óleo de coco... Ele sempre foi mais alto mesmo. Eu sempre, eu não sei se é o colesterol, que é um é bom e um é ruim. Que o ruim era alto e o bom era alto, ele falava compensava. Só que agora eu cheguei num nível que ele tá muito... invertendo, né? Ele já tá muito alto. E eu invisto ainda no óleo de coco. Não, assim, use para hidratar couro do sofá, que é uma beleza, cabelo, pré-shampoo. Mas o óleo de coco, para ser consumido, tem que ser o TCM ou de babaçu, que é raríssimo, não tem em Brasília, que ele é amarelão, parecendo de dendê. Que não é o nosso, a gente não tem, só quem traz lá do Pará, de outro local, porque não tem aqui. Só pode agendar minha consulta, porque não eu tô comendo tudo errado, viu? Pois inflame umas besteirinhas dessas, você fala, Thaís, de repente parou de doer meu corpo, eu tô bem melhor, meu intestino tá doendo, agora parou, porque ele inflama. As pesquisas que eu vi sobre o intestino foi que ele inflamou o intestino, ele causou um processo de disbiose, ou seja, um descontrole de bactérias boas e ruins, porque ele matou as boas e aumentou as ruins. As patogênicas, causadoras de câncer. Sim. Então, pode ter a ver com até esse processo todo, né? Que quando a gente fala que tá vivendo, né? Que tem um intestino não tá legal. E às vezes é só o estilo de vida. O estilo de vida. Você acha que você tá comendo super bem. Tô aqui comendo óleo de coco. Engolindo colher, cápsula. Tem gente que tava, eu tomo todo dia colherada de óleo de coco. Eu fico olhando, falei, então agora vamos ressignificar e vamos aprender certo. Você aprendeu errado. Eu tinha uma época lá, que eu tava morando na Bahia. Nossa, tudo meu era fazer com óleo de coco. Eu tava achando que eu tava arrasando, né? Porque esse óleo de coco, ele não é o filtrado. Ele é bom para várias coisas, né? Externo. Mas esse que não é filtrado, ultra filtrado, que é no laboratório, ou quem sabe fazer esse processo de alquimia mesmo até... Senão, eu não recomendo. O óleo de coco, a aromaterapia indica, aí você me diz se você concorda. Por exemplo, para utilizar ele na vagina mesmo. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. E foi a nutricionista também que me falou que é... Os óvulos também. Para evitar candidíase. E aí a gente utiliza com uma gotinha de melaleuca. Isso. Quando tá já, né, no processo de candidíase. Aí é diferente, porque você não tá colocando interno. Mas tem pessoas... Só para fora ali, antes de dormir. Mas tem que observar que tem pessoas que... Eu tenho pacientes que já usaram cápsula desse óleo de coco sem a médica especificar que tem que ser TCM, que é interno mesmo. E elas tiveram uma coceira, porque causou um processo inflamatório. Nossa. Então, acho que antes de introduzir, tem que fazer o testezinho. Faz ali no lábio, ver se vai coçar, se vai pinicar. Mas ele é um antifúngico. E tem muitas médicas, até eu indico, para misturar com lactobacilos, uma pessoa que tem cândida de repetição, por exemplo. Então, existem lactobacilos específicos que se alimentam da cândida. Então, a gente coloca aquele lactobacilo na cápsula de coco para que aqui aconteça uma disbiose. Ele se alimenta, eu falo que é uma microbiologia. É como se estivesse alimentando ele alimenta, ele come. Todo ser humano tem cândida. A mulher tem, o homem tem, a criança às vezes tem na boca, que é o sapinho. E aí, só que o descontrole dessas nossas bactérias
que come, que controla os nossos soldadinhos, como baixa, elas vão lá e criam vida. Que quando abaixa a imunidade, tem muita vez, exatamente, tudo a ver. Estresse, cortisol, antibiótico. O antibiótico, ele mata todas as bactérias boas e ruins, só que não mata cândida. Então, ele fica ali, ó. Aí, tanto tem gente que toma antibiótico, tem cândida na mesma hora. Acontece muito que o pessoal fala também, quando você vai... pessoal que mora muito em praia, ou passa muito período, ficar com a calcinha molhada. Exato. É úmido, é um ambiente ali para aquilo. Criança também. Então, criança, não é porque é criança que ela tem a cândidazinha dela, só que tá ali no sistema controlado. Então, foi pro mar, vai lá, tira a roupinha, né? De um jeito que ninguém veja, que também eu morro de medo dessas coisas. Não é porque é criança que você tem que mostrar as partes íntimas. Vai lá, faz cabaninha, tira, para que não tenha isso. Porque aí, quando eu falo isso no consultório, o pessoal fica me olhando assim, o que tem a ver, Thaís? Tudo a ver. O que tem a ver? Eu vim aqui para nutricionista. O que tem a ver você me falar de fungo vaginal? Falei, tudo. O que a cândida faz? Vontade de comer doce. A cândida, ela precisa de açúcar para sobreviver. Então, ela é muito esperta. Então, ela conversa com os amiguinhos lá do intestino e eles criam um complô para sua serotonina baixar. Então, você come doce para ela sobreviver. Então, quem tem cândida, quem tem verme, as nossas avós falavam isso. Esse menino aí tá com verme, tá comendo doce demais, deve estar com verme. Boa, verdade. Antigamente era assim, deve estar com verme, porque ele não para de comer doce. Porque o doce é o alimento das bactérias ruins. Né? Uma célula cancerígena tem 50 vezes mais receptores de insulina do que uma célula normal. Então, o açúcar é um alimento do câncer. Olha, né? O açúcar, todo mundo fala isso, né? Mas imagina que uma célula cancerígena tem 50 vezes mais receptores de insulina. Gente, é muita coisa. É um veneno, mas aí para que a gente aceite, tem que ser gostoso. Então, o cérebro, ele não quer... Isso aí é gostoso, isso me dá prazer, mas é um prazer muito rápido. Então, a pessoa precisa mudar isso. Porque são os venenos, né? Que eu falo que é o açúcar, o sal refinado e cocaína, que são os pós aí, que a gente fala que são as drogas que as pessoas consomem. Não, eu lembro quando eu estava na universidade que a gente estudava sobre a cocaína, anfetamina e alguns tipos de alimentos mesmo, colocando como açúcar, eles dão o mesmo efeito a longo prazo. Exatamente. Como assim? Isso. Cocaína e açúcar? Eles ocupam o mesmo lugar do cérebro. Mesmo lugar. Então, bariátrico, ele também pode virar alcoólatra, porque ele não consegue comer o açúcar pelo dumping, então ele vai trocar o lugar para usar outra coisa. E aí, sal. Outra coisa que o pessoal está endemonizando demais. E agora, não sei como é que tá, assim, eu não vejo as pessoas falando muito bem. Só um ou outro médico. O sal, o integral, ele não faz mal. É claro que sempre na medida certa. Aquele sal é normal. O sal integral, o sal refinado, ele faz mal. Sim. O que é o sal refinado? Pegou um sal integral, um sal grosso, um sal rosa, um sal do Himalaia e retirou todos os minerais dele. Um sal tem de 32 a 78 minerais, dependendo da região onde ele é. Ele tem manganês, ele tem silício, ele tem silício para os nossos ossos. E aí, o que é o refinado? Limparam tudo, deixou só iodo e sódio, acabou. Esse sal te faz mal. Esse sal aumenta a tua pressão, esse sal te incha, esse sal altera a sua tireoide. O sal, o integral, que eu sempre falo, sal rosa, sal do Himalaia, sal de Mossoró. Eu coloco, existe um cálculo que eu coloco nas águas dos pacientes, na minha água no consultório, 1 grama de sal integral para... Claro que existe um cálculo, mas uma média que vocês entenderem, para cada litro de água. Então, se você é o tipo de pessoa que bebe água e faz xixi, bebeu, fez xixi, ou transpira de passar vergonha, de pingar qualquer coisa... Você está desidratando, você bebe água e a água não está hidratando você. Então, você precisa desse sal integral para essa água andar no teu corpo, e pro teu cabelo, pro teu pé, pro teu fígado, para todo lugar, para depois você fazer o xixi. Então, se tomou água, levantou para ir no banheiro, você não está sendo hidratado. Então, essa água, ela tem que ter minerais. Legal. Uma água mineral, e não uma água filtrada. Né? Então, a gente tem que botar minerais, ou pelo menos uma água mineral. Gente, interessantíssimo. E muita gente que eu faço o cálculo, você tem que beber 3, 4 litros de água dia, mas eu não dou conta, eu vou fazer xixi toda hora. Falei, então vamos fazer essa estratégia, vamos colocar 1 grama só de sal. Ela tá aí, acabou. Mas não é para inchá-la, a pessoa não vai inchar, ela vai fazer um xixi normal. Porque se ela bebeu água e eliminou, não tá hidratando. Sim, tem sentido isso. Aí, como você falou, a pessoa que transpira muito, né? Eu conheço gente que transpira muito. E ela fica, às vezes, incomodada. Então, eu falo assim, você tá desidratando. Então, vamos hidratar, colocar um sal. Então, endemonizaram o sal, que faz mal. Que igual endemonizaram as gorduras.
e não endemonizar o carboidrato, Pois né? é, engraçado, né? Então Não. eu desmistifico isso no É, consultório. Quando eu falo que você vai botar sal na sua água, é claro que tudo é controlado. Eu sei quem é o claro. paciente, eu tô vendo o exame, eu sei de Sim, tudo, sim. né? Não é loucura. E aí eu falo, então a gente vai fazer um cálculo e pronto. Cheio de Gente, minerais, em vez de você comprar manganês, silício, você vai ter no sal, né? A comida da gente, casa tem que ser com esse sal. Não pode ser mais sal legal. refinado. Sim, esse sal refinado, ele Não tem que presta. sumir, desaparecer, Exato. porque ele tá, as pessoas falam, ele tá deixando as pessoas doentes. Doentes, porque Uhum. ele tá limpo e cheio de química. Nossa, que Entendeu? triste, hein? A gente tem É. que começar isso aí muito mais. É um trabalho muito mais voltado para isso, né? Desde Desde pequenos. pequeno. Você na sua casa, sua filha, daqui a Sim, pouco, se ela tiver filho, já sim. para virar Sim, eu vejo sabe, uma isso como. Eu rede. fico muito feliz de ver essa transformação dela, que ela, né, já está com 3 anos de casada e já pensando em ter filho daqui a um tempo e tal, que ela já fez essa transformação É com ela. importantíssimo, porque Então, tem uma com genética. certeza, ela vai chegar, quando ela tiver os filhos, ela não vai entrar num processo. Exatamente. Ela vai E estar até a diferente. gestação, para ela não sofrer, Sim, o peso, assim, que realmente começa a ter dores. E essa criança entrar no meio controlado, porque ela pode ter essa chance de ter 50% do que ela carrega, né? Então, sim. cedo, hoje tem mapeamento genético, dá pra gente fazer, assim, na criança, o baby test logo, até para saber, ó, minha filha tem, então, desde já é zero, lembra, fibromialgia é zero glúten, zero lactose, não tem Zero, conversa. Mas não exatamente. será, não, gente, tem conversa, você quer a sua cura? Isso. Faz parte Ela pelo processo. demorou a entrar, ela entender Internalizar, isso. né? 10 anos quase ela para internalizar. Vamos dizer que 9 anos, para ela entender que ela Isso. precisava entrar nesse processo. E ela tá tão bem, gente, eu falo que ela tá linda, Você vê, linda. aí a gente olha para trás e fala, gente, olha o Nossa, tempo ela tá perdido, feliz. né, que Eu vejo ela sofreu. muito feliz, porque as dores diminuíram, porque a inflamação Sim. diminuiu. O corpo dela estava muito inflamado. Ela falou que Retém líquido, o músculo fica ali, ó, sim, fofo. sim, ela nunca foi gorda, ela ficava meio inchadinha. Mas era um inchado aquilo, acho que ela tinha aquilo que você falou, que ficava, comia Desbiose, e né? inchava. Inflamado. Hoje não, ela tá normal com o peso dela dentro da faixa, De né, vez em quando dela. pode arriscar comer uma coisa, bem de vez em quando. Sim, mas no dia a Não, dia, eu zero. vou na casa dela, gente, é outra coisa. Isso. Que bom, né? Que coisa linda. É E é saúde, né? saúde. E aí uma Saúde. criança vai entrar num ambiente limpo. Saudável. Isso. Entendeu? Então, hoje eu tô vendo muito isso, os pacientes, eu falo muito as grávidazinhas, eu falo, olha, sua filha vai entrar num ambiente já Isso. controlado. Isso. Porque antigamente eu dava, minha filha tem 10 anos, mas ela era menorzinha, levava brócolis pro colégio, espetinho de tomatinho, cereja, ovo de codorna, o pessoal ficava, que menina, criança esquisita. Pois ela adorava, o esquisito é o outro que tá levando coisa errada, Sim, entendeu? Só que aí agora exatamente. isso tá mudando, antes era o contrário, você era esquisita, agora As pessoas já as estão pessoas já estão observando. Como eu falo, ela foi acostumada numa casa que não era assim. É. Ela foi depois e entrou nesse processo. Mas ela foi acostumada a não ter isso em casa. Tinha, de vez em quando, as festinhas, uma coisa e tal. Você fez a sua parte, né? Eu fiz Tem a minha coisa parte. que não tem como, Exato. eles Mas criam ela foi vida. conhecer, sabe? Isso, voltou. Cheio de coisa. Ela falava, mãe, quando era o primeiro namoradinho dela, ela virou e falou assim: Como você mãe, a nunca casa viu? do fulano é cheio de biscoitos, o armário inteiro e a nossa despensa não tinha essas coisas. Aí eu falei, minha filha, é normal, é assim, aqui não tem, vocês não podem. Por que que não pode? Porque não pode. Aqui, isso aqui não é legal. A gente come quando você vai passear, a gente vai fazer um lanche fora, você vai numa lanchonete, a gente vai num restaurante. Mas hoje as crianças não aceitam mais o não pode, tá? Você tem que explicar, Sério? né? Como é que é isso? Nossa Senhora. As crianças se falam assim, ó, não pode. Mas não pode por quê? Ah, porque eu não quero. Cara, isso não existe mais. Elas não se convencem e você é uma aula. Eu 24 horas eu dou aula eu não atendo mais criança, já atendi. Mas a minha filha o tempo todo porque aí eu explico, aí eu dou aula da maneira, eu falei: "Não, meu amor, isso aqui inflama seu intestino, sua barriguinha vai inchar, você vai ter mau hálito, você vai ficar peidando fedido no colégio, ninguém vai querer ficar perto de você". Boa, Porque legal. pronto, ela entendeu. Sim. Eu acho que é muito bom verbalizar assim, Sim, não, sim. né? O Hoje as porquê. crianças, elas por que não? Por que eu não posso? Mas por que eu não tenho nada? Eu falei, não, é para no futuro, você tem Boa. genética. Então a gente tem que explicar, Legal. sabe? Não, muito legal. E elas porque entendem. na época minha não tinha Mas na muito época era isso. assim comigo, não, não pode porque eu não quero. Não, não tem, não. Acabou, não tem Acabou. amor. Não tem, não. Mas é assim. Mas as coisas a gente vai vendo que a Sim, comunicação, sim. ela sendo de um jeito diferente, a gente, contanto que no meu consultório eu prezo muito pela Legal. comunicação, Claro. né? Justamente para
o poder de persuasão, de entrar na Para mente ela daquele entender paciente. verdadeiramente. É uma aula. Eu lembrei de uma cena agora que você me veio, muito interessante. Meu filho, acho que devia ter uns 3 aninhos só. A gente morava em casa, mas a gente foi na casa de uma tia que morava em apartamento dele. E aí, a gente preocupado, assim, se ele ia chegar próximo à janela, porque, nossa, ele não estava acostumado. Aí o pessoal falou, se chegar perto da janela, morrer. Mas uma criança de 3 anos não sabe o que é morrer. Não. Aí Pra ela vai voar. Aí eu veio assim, olha aí, eu menti, mas eu não menti, eu falei a verdade de outra forma. Falei, meu filho, se você for pra janela, se você cair, não tem mais aniversário. Aí ele, não, eu nunca mais tenho aniversário. Olha só. E ele Foi o jeito que adorava. ele entendeu. E ele adorava aniversário. Então ele entendeu que se ele chegasse lá, não Isso. ia ter aniversário, então ele não se aproximava. É uma forma, É uma né? forma. Então, hoje a gente tem que explicar. Sim. Tanto que eu falo assim, eu gosto de dar aula no consultório. Eu vou Legal. fazendo dieta e vou falando, olha, você vai comer isso, por isso, por isso. E senão, se a pessoa não entender o porquê que está sendo feito aquilo, porque eu quero que você tome um suco verde com chia. Não é porque eu odeio, não, mas vai te fazer bem, você vai ver que vai melhorar isso. Ela, eu vou tentar. Uhum. Tenta, e aí gosta tanto do resultado, não do gosto, mas do resultado, que ela, Thaís, eu tomo de guti-guti. Então, é muito importante você explicar, porque quando a gente explica, a pessoa, ela se liberta de algumas crenças erradas, né? Exemplo, óleo de coco aí é uma crença errada. Não, total. E ainda Tô eu aqui até falado, hoje, não sabia. E ainda é falado de uma forma... Aprendi 3 coisas hoje, gente, muito legal. Óleo de coco, já cortei o óleo de coco da minha casa, quer dizer, vou passar no cabelo. É isso, passa cabelo, no pé, na unha, assim. Isso, mas não mais tomar. Não vai tomar, senão você inflama, inflamou, você não emagrece. Eita, interessante. Já falei isso pra minha filha, ela usa óleo de coco em casa, não sei se ela Inflama sabe ela. se ela tem essa informação. Ela pode usar o TCM. TCM. Mas não tem gosto de nada. Se a pessoa faz pelo gostinho do coco, o TCM não tem gosto. Não, acho que ela era compra essa sem aroma. Então, isso aqui é muito caro para fazer. O azeite extra virgem, ele é uma gordura boa para fazer comida. O extra virgem, ele aguenta até 150 graus. O azeite normal, ele não aguenta 150. Então, o extra virgem pode ser feito para comida. Sim, ou qualquer outro óleo, que não seja esse que eu te falei. Soja, milho e óleo de coco. Não, então mas tem flor de algodão, tem nessas lojinhas naturais óleo de castanha do Pará, óleo de gergelim, que é uma delícia. A comida parece que tem bacon, saborzinho de bacon, assim, de amendoim. Então, tem vários óleos. A gente tem que sair um pouco de mercados grandes e ir para esses empóriozinhos menores, que tem uns óleos, óleo de orégano, é anti-inflamatório, é bem gostosinho. Eu gosto. Eu venho conhecendo, mas mais no sentido de como salada, de utilizar. O azeite eu já utilizo bastante na culinária, mesmo para fazer comida. Agora eu não sabia, os outros não para cozinhar, mas mais no sentido de complemento. Complemento, mas você pode fazer comer. Claro que eles são mais caros, então às vezes a pessoa não quer um pouquinho de óleo para você fazer comida. Mas quando você tem uma casa, de repente, pouca gente, dá para usar. Uma panela melhor, que não precisa de tanta gordura, que não vai grudar, porque essas gorduras são boas. E elas aguentam altas temperaturas. Tem isso também, o lance de você... Eu fiz um teste há um pouco há tempo e eu nem sabia que existia isso, soube aqui. Que eu tô com excesso de alumínio no corpo. Como é que é isso? Tem 2 opções. A panela, né, que você tá usando, e cápsula Nespresso. Cápsula Nespresso. Cápsula de café, mas a gente fala Nespresso porque é alumínio. E vai lá, passa naquele quentão. Sim. Só todo paciente que tem isso, alumínio mais alto, eu tiro. Falei, você vai parar de tomar. Esse mês a gente vai fazer o teste. De 10 para 3. Já parei de tomar de agora. Às vezes você não precisa mexer em panela, pode até investir, tem umas panelas muito boas. Eu comprei, eu falo esmaltadas. Que foi para mim um investimento, é uma joia. É uma joia, ninguém pode gostar. Ninguém. Não. Que é aquela cirúrgica. Que é aquelas panelas... Tem a Royal, né? Tem vários tipos. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Não gruda nada. Eu falo, é investimento. Aquilo foi um investimento. Eu falo, olha, são caros, não mas dura gerações. Então, eu acho que vale a pena. A Bruna falou, olha, mãe, essa aqui vai ficar no testamento, é minha. E não estraga não, só não tem jeito. Agora, tem que pensar nas cápsulas. As cápsulas, elas têm falta alumínio. O próprio papelzinho alumínio que você embrulha comidinha, embrulha uma maçãzinha. Então, tudo isso tem que ser tirado. Você vai usar plástico. Sim. E olhe lá, né? Porque esses plásticos também têm o cheiro de estrogênio. Eu tô usando muito agora os vidros, tirando plástico para vidro. O que ela sugeriu também, falou assim, tira tudo que é vidro, tudo que é de plástico e bota vidro. Esse tupperwarezinho aí de vidro. Só que aí a tampa de plástico, né? É difícil, porque o plástico ele tem cheio de estrogênio. Todos os plásticos, aquele de coar café, o papel de coar café, tem cheio de estrogênio, que é um hormônio ambiental feito no laboratório. Então ele simula estrogênio.
E o estrogênio, Nossa. dependendo de como você vai transformar esse estrogênio, ou ele se transforma em estriol, que não te faz mal, que é hormônio bom, ou ele se transforma em estrona, que é o que dá câncer de ovário, mama e próstata, no caso dos homens. Nossa. Então, shampoos, cosméticos, por isso que a gente tem que ir atrás mesmo de produtos Sim, naturais. A sim, ideia voltando sempre a falar, as pessoas estão indo para a vida mais natural. sim. Nada de produtos que duram a eternidade. É. Tem enchendo estrogênio. Esses produtos que duram anos tem enchendo estrogênio. Já tem comprovação há muitos anos que dá câncer de mama o enchendo estrogênio. Uma criança que usa produtos com enchendo estrogênio, ela menstrua mais cedo. Eu Ela escutei viriliza, ela começa a isso. ter os órgãos genitais mais desenvolvidos mais rápido. A menina menstruou mais cedo. Eu Mais lembro do cedo, cheio de pediatra pelinho. falar isso. Fica cheio Quando de a Bruna era pelinho. novinha, ele falava assim, não dê frango. Frango, porque os frangos tinham muito... tem Continua, não muito mudou muito, hormônio, não. Falava assim, evita dar muito frango, porque as meninas estão ficando mais mocinha, mais rápido por Exato, hormônios 9 anos. também. E gente E eu menstruando segurei com bem. 8, imagina. Mais gente. shampoo, creme. Então, às vezes tem mania de tomar banho com criança. Lava o seu cabelo, já lava o da criança. Só se o seu, lá em casa, sempre eu uso o mesmo. Ah, que legal. O mesmo tipo. Justamente porque, às vezes, quando eu era Sim. menorzinha, mamãe, toma banho com você. Aí você já lava a criança, já vai Sim. hidratando seu cabelo naquela confusão. Sim. E aí, tudo isso acelera o processo. Então, não é mentira, não é falácia, que as pessoas nem sei mentira. Não é mentira. Tá? Todo dia. Quantas vezes você vai lavar o cabelo? Quantas vezes você vai usar um produto químico no seu corpo? Sua pele, já tem uma pesquisa, várias, inclusive, mostrando que foi encontrado o protetor solar na corrente sanguínea. Né? Então, mostrando que é uma química muito grande, então a gente tem que tomar cuidado. Sim, Né? sim. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu tenho essa lance de não... Eu só uso produto no rosto, por exemplo, se eu sei a procedência. Se eu sei a Tem umas procedência. linhas boas aqui em Brasília que são bem naturais. Isso, eu tô buscando sabe? isso também. Coisas Os óleos, mais... eles são protetores solares, né? Os óleos bons, o óleo qual que eu gosto? Da semente de abóbora, tem uma marca que eu gosto, depois eu te falo. Sim. Que aí eu gosto que ela ensina a mostrar como é que você vai preparar sua pele para tomar sol sem medo. Legal. Claro que é uma briga entre os dermatos, então cada um tem que seguir o que seu médico fala, né? E aquilo que você acredita. Que você acredita. Sim. Mas eu acho que sempre a pegada mais natural é sempre mais bem-vinda, tá? Eu gostei. Independente se você tem filha, criança ou não, você não tem mais, mas você... Mas vou ter meus netos. Exato, e você está exposta a esses hormônios ambientais. Exatamente, eu tenho pacientes criança também. É coisas interessantes para a gente conversar. Então tem que ir para essa linha Natureba mesmo, e tá cheio de produtos assim. Eu gosto, é o que eu falo, no passado eu não ia tanto para a Natureba, eu ia só para o natural, eu ia para comida, sempre na minha casa sempre teve muita comida. Chegava lá na hora do almoço sempre tinha muita comida. Mas era o bolo que fazia em casa, aquele bolo era mais caseiro, artesanal, era tudo né? artesanal, isso. Que isso é bom. Mas aí eu falo que a gente vai ter que refinar isso aí, né? Tirar glúten, o máximo que a pessoa puder. Eu falo, glúten a gente consegue trocar por muitas coisas. Existem pães com farinhas diferentes, farinha de amêndoa. Leite dá para trocar também fácil, os leites de castanhas. Sim, hoje eu tô usando o mais difícil que eu vejo é o queijo, que para mim é desafiador. Eu evito comer ao máximo. Para mim é desafiador. Mas é desafiador, porque não tem substituto. É difícil. A queijo vegano, não tem cor de queijo. Não, eu acho muito difícil. Eu não consigo fazer essa substituição. Então eu não continuo compro. comendo. Se eu estiver em casa, eu vou toda hora na geladeira e atum um pedacinho. Porque ele inflama, ele dá asma, ele me dá gatilho da asma, ele inflama os brônquios, ele entope tudo. Sim. Meu filho, eu curei, no caso, né, do trabalho. Com a asma, quando ele era pequeno, com esse trabalho. Tirando. Ele não deixou de ter a rinite, que é o que ele tem até hoje. Tinha crise, né? Mas ele nunca mais teve asma. Ele tinha crises, bebê de asma. A gente fica desesperada como mãe. Eu cortei, a casa entrou no processo. A casa tem que entrar. Isso. De vez em quando você quer, vai lá, come sozinha. Tanto que a outra nasceu já dentro desse processo. Eu falo muito, a casa não pode ser uma facilitadora, você tem que ser um ambiente controlado. Isso. Que coisa chata. Às vezes minha filha abre, tem nada de gostoso nessa casa. Falei, tem, meu amor, vamos fazer uma saladinha aqui de tomate com azeitona. Aí ela, tá bom. Aí chega e come tudo gostoso. Então, a mesma coisa saudável ela comeria com a mesma boca se eu desse porcaria. Sim. Porque criança é assim, gente. É fácil de lidar, né? Um ser humano nós que dificultamos. Ai, tadinho. Vai deixar de comer um pãozinho? Vai.
Mas, ó, dói, é o que eu falo. Eu, como mãe, doeu quando eu tive que tirar Com certeza. à noite, gente, o leitinho com. Nossa. Mas você Nossa, não que deu nem dor. né, de vegetal? Nem te deram essa Nada. alternativa na Aí época, depois ele né? liberou só o leite, mais pra Porque o frente. leite de coco eu dava. Só o leite, mas tirou o Nescau. Cortou, não tinha na minha casa, não tinha. Era assim, quando tinha um bolo que fazia É. raramente, mas não tinha esse negócio de criança tomar Tadinho do leite com bichinho. Nescau. Mas você vê como é que a nossa fala, até eu, tadinho, a gente sente. Ele chorou o primeiro dia, É, ficou chateado o segundo e depois foi acostumando. isso. Aí que ele Aí foi liberado o leite. Não tinha refrigerante também em casa. Era só quando tinha uma festinha, coisa assim. Então ele comia comida com leite. Não sei o que, era com leite. É. Porque era o que ele podia. Sim. O leite não era bom, mas era o que na época a gente não tinha muito acesso. Não. Castanha, não tinha Não. muitas essas E não informações. se falava de leite de castanha. Não. Era uma coisa muito de um pessoal Não. muito restrito que fazia isso. As pessoas que trabalham mais com Ayurveda, entendeu? Não tinha Que isso não há estava 30 assim. anos atrás. Não. Então, assim, o que eu tinha, que era só o leite, que um bom tempo ele usou de cabra, aquele trem era ruim. Nossa, só. salgado, fedorento Nossa, e caro que dói. Exatamente. É. Aí eu mandava buscar esse tal desse leite para ele um período, ele achava ruim, mas começou a tomar. Aí É o que tem, né? era o que tinha. Mas funcionou. Ele foi uma criança cresceu bem. Depois ele começou as comer as bobagens quando ele resolveu a vida dele. Já rapaz. Mas e a tudo. imunidade, Mas a base você base formou. dele. Você formou. Formei. Igual sua filha, ela voltou depois para as origens dela, a duras penas, mas voltou, Sim, né? e é lindo, ficou, olha, É. ela já era linda, claro, mas assim, eu vejo lindo como ela tá Sim, bem, não sofre, gente, não sente como ela dor. tá bem, A pessoa com exatamente. dor, ela fica mais mal-humorada, ela não quer nem sair, porque não é agradável sair sentindo dor. Você vai ficando mais antissocial, né? Sim. Ai, que linda, a gente aprende tanta coisa hoje. Tá vendo? Eu brinco lá uma no consultório, delícia. até um dia eu falei com o Johnson, Ah. falei, lá no meu consultório eu indico endócrino, eu indico psicólogo, eu indico reiki, eu indico pai de santo. Falei, o que você tá tá precisando? precisando? Olha, eu acho que a gente tá... É sério, porque você não pode ter crenças limitantes atendendo pro paciente. Sim. Atendo todas as religiões. Ela fala, Thaís, você conhece alguém que eu conheço? Conheço alguém que joga cartas que eu confio. Você conhece uma mestre de reiki? Conheço. Porque a gente precisa trabalhar nessa unidade, sabe? Alguns médicos já estão com essa filosofia de unidade, mas infelizmente a maioria não. De chegar e Thaís, eu tô com uma paciente sua aqui, vamos discutir o caso dela, o que você prescreveu, mas eu acho que é melhor isso, o que você acha? Legal. A maioria hoje tá, não quero uma dieta assim, assim, assado. Eu falo, não, a dieta quem vai fazer sou eu. Sim. Então, eu respeito muito você, mas essa área é minha. Exatamente. Minha filha, eu estudei para isso, eu tô aqui isso. preparada para isso. Um ou outro vem Exato. e tem devia ser assim, todos. Thaís, olha, eu achei esquisito. E vice-versa, tem uns que me dão liberdade de eu falar, olha, eu acho que esse medicamento não vai ser legal para ela. Você tem outra alternativa que ela tá soluçando, porque tem uns medicamentos que causam soluço. E eu acho que isso vai piorar. Aí ele, não, Thaís, não pensei nisso, mas tem uns que o ego é tão grande que é muito difícil a gente ter acesso, cara. É uma pena isso. O ego. Que não tem coragem de falar assim, poxa, vamos trabalhar. Errado. Você tá sabendo mais do que eu nessa área. E sabemos mais mesmo em determinadas áreas, assim como eles sabem também. Claro. Ninguém vai ser o detentor 100% de todos os conhecimentos, né? Então, eu falo, se a gente conseguisse fazer um quebra-cabeça, o que você conhece, mas o que eu conheço. Ai, gente, é perfeito. Seria perfeito, porque você troca ideias, é isso. Você troca as suas experiências dentro de consultório, de vida. Porque eu falo, isso não... A gente não pode deixar de trazer as nossas experiências de vida. Até mostrar o meu erro, né? Você, realmente... Isso aqui não vai dar certo. Então, mas eu sinto falta disso, sabe? Sim. Os médicos mais antigos, eles dão mais abertura para nós, por incrível que pareça. Os seniors. Esses novos, eles estão com ego muito grande. É muito difícil a gente acessar. Que interessante. Que era para ser o contrário, era para estar aberto, né? Não, eles estão assim. Mas você me lembrou isso. Eu fui no endócrino que eu faço acompanhamento anual, por causa do hipotiroidismo. E aí, para ver as taxas, se tá legal e tal. E ele viu, acho que ele percebeu que eu não estava muito bem na época, isso já tem uns 10 anos.
Aí ele me indicou um processo de, tipo, não era reiki, mas assim, uma palestra que falava sobre alimentação, falava sobre Ó, uma série de coisas para que eu pudesse, sabe assim, ele me, sim, me, tentar me descobrir, deu, né? me orientando, ele Hum, falou, ó, seus exames estão bem, a gente está aqui é. ajeitando a Aí parte viu que o hormonal. emocional Ele tava viu que atrapalhando, né? precisava de uma coisinha ali, e Sim, onde eu fui para aquele caminho foi muito é. legal. Então, eu acho importantíssimo, sabe? Aí eu Sim, brinco, mas é uma brincadeira. Mas é verdade, eu indico Pai de Santo. Eu sim. indico. Eu falo, ó, vai lá na comunhão, acho que você precisa dar uma comunhão. Vai lá no Estar na Nossa Terra. Vai lá, toda terça tem lá. Como é que tem lá na terça, gente? Que eu já fui, inclusive, Sim, é muito legal. de quebra de maldição. Falei, Quebra de vai maldição, lá, vai quebrar sua maldição, que você tá com. verdade. Sim, As sim, pessoas, elas verdade. querem separar tudo, aquilo que você falou. Tem que unir, não tem que separar, Isso, a gente tem que né? unir, ou seja, corpo, mente, espiritual. Vamos trabalhar essa tríade, que vai dar Exatamente, certo. exato. Se um não tiver legal, aí fica meio capenga. Fica. É aqui que a É gente a está roda, né? trocando A roda tem que isso. rodar. Se um tiver pontudo, você não vai rodar. O coach fala muito isso. Eu adoro essa linha Ah, falaram coach, né? Fizeram uma linha mais de mercado, mas é a reprogramação mental, né? Reprogramação reprogramação mental. mental, Que mostra exatamente. isso, essa virada de chave. Eu gosto Isso. muito de reprogramação mental. Eu Uhum. indico muito MDR, É muito bacana. entendeu? Para pessoa, Uhum. eu falo assim, me ajuda a te ajudar. Eu preciso que você Sim, vá nessa profissional para você sim. entender o porquê disso, Isso, entendeu? isso para você fazer que você se olhar, você se enxerga, porque Exatamente. muitas vezes você Sem não se julgamento, sem enxerga. ninguém falando, te julgando e te Isso. criticando. É um profissional que vai botar você ali na mesa e você vai enxergar Uhum, você. A uhum, MDR faz muito isso, eu gosto demais de MDR. bacana, eu também gosto. É. Muito obrigada. Se você Obrigada a deixa você. aqui seus contatos, deixa o Instagram, que a gente vai deixar também no, Isso. no vídeo, Ó, meu mas Instagram, Thaís Lamas Nutri. Segue lá, tem muito vídeo legal, muitas dicas, muitas coisas desmistificando o exemplo que eu dei do sal, do óleo de coco. Então segue que vocês vão ter muitas notícias boas e verdadeiras, né? eu gostei muito, gente. Muito Ah, obrigada, Thaís. Foi maravilhoso, foi um bom, bate-papo. Aprendi aqui né? muitas coisas legais. É o que eu falo, todo momento a gente está aprendendo. Tempo A gente ter todo. humildade de falar, poxa, eu não sabia e É, estou sabendo agora. sim, mudar. Eu não gosto Isso. nem da palavra tentar, porque tentar, Não, é mudar. Você tentar não falou dá óleo de certo. coco, na minha É, cabeça o óleo de coco tá troca. aqui. Você não vai Eu já tô perder. olhando ele ali, eu falei, nossa, eu não vou usar Isso, ele. não Ontem use. eu fiz sopa, eu É. botei óleo de coco. Não, eu falo, você não vai perder isso. Faz um Ah, pré-shampoo, sim, vai lá, lambuza o cabelo, sim. meia hora, depois você vai e lava o cabelo. Com Então, dá certeza. para usar, então não Sim. dá para jogar fora, desperdiçar. Não, Mas tem não. que ser o uso correto, uso consciente, porque as pessoas agora estão Sim, começando a perceber essa consciência que a alimentação traz eu para a creio. vida, né? Sim, Então, sim. Muito tá. obrigada. Obrigada a Gratidão. você. Beijos. Beijo, viu?